Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16. Nosso texto vai dos versículos 1 ao versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então fez Jessé passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo e belo de olhos, e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, oramos ao Senhor mediante Jesus Cristo, pois só por meio dele podemos ter acesso a Ti. Te agradecemos pela Tua palavra, pois ela é perfeita e ela nos instrui e nos ensina a viver para a Tua honra e Tua glória. Dessa forma te pedimos que agora ela faça isso, que Teu Espírito Santo possa nos ensinar mais dela e aplicá-la ao nosso coração, para que vivamos uma vida que Te agrade e assim vivamos para a Tua honra e Tua glória. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Você já notou como nós temos a mania, o costume de julgar livros pela capa? Eu sei que esse é um bordão bem antigo, mas ele cabe bem aqui para se referir a esse texto. Nós temos o costume de julgar as coisas e de escolher as coisas ou mesmo pessoas pela sua aparência. Quando vamos numa livraria e estamos lá olhando os livros nas estantes, facilmente acabamos nos direcionando até aquele livro que tem uma capa atraente, toda cheia de detalhes interessantes, que parece que foi bem feito. Mas aqueles livros que têm uma capa mais sem graça, nós acabamos deixando de lado. Por quê? Porque mesmo indo contra o ditado popular, nós acabamos julgando o livro pela capa. Se isso fosse apenas com objetos, até que não seria algo tão grave assim. Porém, nós fazemos isso também com pessoas. Nós acabamos julgando as pessoas e escolhendo pessoas com quem queremos nos relacionar pela aparência que elas têm. É comum que, quando vamos escolher com quem queremos namorar ou mesmo casar, a primeira coisa que nos chame a atenção seja a aparência exterior, seja a aparência que aquela pessoa tem. Isso acontece porque nós temos uma visão limitada, nós não conseguimos olhar para alguém e saber o que se passa em seu coração. Nós não conseguimos ver mais do que os nossos olhos nos mostram. Porém, nós deveríamos saber, sabendo disso, não termos julgamentos precipitados e não ficarmos julgando as coisas pelas aparências que ela tem.
E esse texto ele vai nos mostrar isso, que o homem ele julga e ele escolhe pela aparência. Mas o principal ensino desse texto é que o Senhor não escolhe como o homem. E esse texto vai nos mostrar que nós estamos aqui num contexto onde, no capítulo 15, como vimos algumas pregações atrás, Saul recebeu uma visita de Samuel, que havia sido enviado pelo Senhor, para que o mandasse Saul destruir Amaleque, destruir os amalequitas, destruir o seu rei e tudo que eles possuíam, porque eles tinham agido mal contra Israel, contra o povo do Senhor. Porém, como nós vemos naquele capítulo, não foi isso que Saul fez. Saul desobedeceu a palavra do Senhor mais uma vez. E tendo visto isso, o Senhor se enfureceu outra vez com Saul e o rejeitou. E então, quando Samuel soube disso, foi até Saul e chegando lá disse: por que você não destruiu ao rei dos amalequitas? Por que você não matou Agag? Por que você deixou alguns animais? E Saul deu lá suas desculpas. Porém, o que nós sabemos é que aquilo foi uma desobediência contra o Senhor e que por causa deste motivo, Saul foi rejeitado. E Samuel, mesmo estando irado porque Saul tinha desobedecido ao Senhor, é dito no último versículo do capítulo 15 que ele teve pena do Senhor. E é mais ou menos nesse ponto que o nosso texto começa. No versículo 1 do nosso texto, é dito que Samuel ainda se encontrava com pena de Saul. E observem então que o Senhor vem repreender Samuel por causa disso. E ao repreendê-lo, ele diz: olhe, você não deve esperar mais, você não deve ficar com pena de Saul, mas levante-se, porque eu provi outro rei, um rei que eu escolhi e que você deve ungir. E então a narrativa vai mostrar que, surpreendendo a Samuel e surpreendendo talvez a todos nós, os leitores, o Senhor não escolheu aqueles que tinham boa aparência, não escolheu pelo menos simplesmente por causa das aparências, porque o Senhor não escolhe como homem. Esse é o ensino principal do nosso texto. E o nosso texto vai nos mostrar duas formas em que o Senhor escolhe de maneira diferente que o homem escolhe. E a primeira forma que isso acontece é que, ao contrário do homem, o Senhor supera todas as dificuldades para alcançar aos que escolhe. Esse é o primeiro ponto, é a primeira maneira, a primeira forma que a escolha do Senhor é diferente da escolha do homem. E nós vamos ver isso entre os versículos 1 até o versículo 5. Observem já no versículo 1 que, como eu falei, Samuel estava com pena de Saul. Interessante. Então, olha o que diz o versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Como foi dito, no capítulo 15, nós encontramos Saul sendo definitivamente rejeitado como rei de Israel. E aqui Deus está dizendo a Samuel: por que você ainda está com pena daquele a quem eu rejeitei? Por que você ainda está aí parado, se lamentando por aquilo que eu decidi? Você acha que a minha decisão foi errada, que eu não deveria ter rejeitado a Saul, e por isso você está com pena dele? Deixe disso, agora levante-se e vá até quem eu enviar a você, porque você vai ungir um novo rei. É isso que nós encontramos no final do versículo 1. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. A primeira dificuldade que nós encontramos no texto é essa tristeza de Samuel por causa de Saul. E o Senhor já supera rapidamente essa dificuldade, repreendendo a Samuel e mostrando que ele não tem que se achar superior à justiça daquele que é o Santo dos Santos, o Deus que julga tudo porque é o perfeito juiz. Se Deus rejeitou, é porque aquela decisão era melhor a ser feita. Portanto, Samuel não tinha que ficar se lamentando por Saul. Ele deveria se levantar e fazer o que o Senhor estava mandando ele fazer. Então essa foi a primeira dificuldade que o Senhor superou para fazer com que a sua escolha fosse alcançada.
Porém, essa não foi a única dificuldade que esses versículos nos apresentarão. Samuel já levanta uma outra dificuldade no versículo seguinte, no versículo 2, que diz: Disse Samuel, como irei eu, pois Saul o saberá e me matará. Samuel agora estava com medo de Saul o matar. E é interessante notarmos aqui que Samuel, depois de ter tido várias atitudes corajosas, de ter feito a vontade do Senhor, mesmo em momentos de grande perigo, agora estava temendo que Saul o matasse. Provavelmente algumas coisas estavam influenciando a Samuel. Saul já estava ficando louco, como será declarado de forma mais enfática a partir dos versículos 14 em diante desse capítulo que nós estamos lendo e nos próximos capítulos de 1 Samuel. E além disso, para ungir um novo rei, Samuel teria que sair de Ramá, que era o local onde ele vivia, para ir a Belém. Porém, neste caminho, ele passaria por Gibeá, que era a cidade de Saul. Provavelmente ele temia então que Saul, ao descobrir que ele estava tentando ungir um novo rei, o matasse e tivesse mais facilidade de fazer isso por descobrir em sua cidade. Porém, isso não torna Samuel desculpado diante do Senhor. Isso não era uma desculpa válida, porque Deus já havia mostrado a todo o povo, e inclusive a Samuel, que o Senhor faz o que quer, quando quer, e que quando Ele decide nós devemos obedecê-lo sem ter medo das consequências, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas independente disso, Samuel ainda está com medo. Então o que é que Deus faz? Deus toma uma providência. É interessante nós vermos qual é essa providência. Como é dito no final do versículo 2 e no versículo 3, nós encontramos assim: Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Algumas pessoas, ao olharem para essa passagem, ficam um pouco assustadas, pensando, nossa, Deus está dizendo para Samuel mentir? Deus está dizendo aqui para Samuel fazer algo que ele não iria fazer, dizer que iria fazer algo que ele não iria fazer? Mas não é isso que o texto está mostrando. O texto mostra claramente, a partir dos versos seguintes, os versículos 4 e 5, que Samuel fez o que o Senhor disse que ele deveria dizer que iria fazer. Samuel foi sacrificar ao Senhor e convidou a Jessé. Então isso não era uma mentira. Porém, o que Deus estava dizendo aqui a Samuel era: você não precisa dar satisfação de tudo o que você vai fazer a esse povo que não me serve. Vá sem medo, diga o que você vai fazer a eles, apenas que vai sacrificar a mim, e enquanto isso, aproveite essa oportunidade e também vá entre os filhos de Jessé e escolha um dos filhos dele, aquele a quem eu escolhi desde a eternidade. Então, Deus não mentiu. A própria Bíblia declara em vários momentos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que a palavra dele é sempre verdadeira. Ele é, na verdade, a própria verdade. Ele é justo, ele é santo e ele jamais mente por motivo algum. O que o Senhor estava dizendo aqui era que Samuel não precisava dar satisfação de tudo que deveria fazer. E então, vemos que o Senhor já superou as duas dificuldades levantadas por Samuel nesses versículos para fazer com que a sua escolha fosse alcançada. Quando o Senhor escolhe, Ele não escolhe como homem, porque Ele toma todas as providências para que, não importando as dificuldades que surjam, a sua escolha seja alcançada e a sua vontade seja feita. E quais são os outros textos que nos mostram claramente isso acontecendo? Eu acho que nós não podemos olhar para esse texto sem lembrar da famosa passagem de Jó 42:2, que diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor, como diz o Salmo 135:6, faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Não há nada que possa deter o Senhor, Ele é soberano, Ele faz o que quer, e Ele sempre alcança os seus desígnios,
os seus planos sempre são realizados, porque além de ele ser perfeito em conhecimento, ele é perfeito em poder. Mas em qual a relação disso aqui com a nossa vida? A questão aqui é o seguinte, que da mesma maneira que o Senhor consegue tomar todas as providências para superar as dificuldades que Samuel levantou, para alcançar a sua vontade, alcançar a sua escolha, o Senhor também faz isso com relação à nossa vida, com relação à nossa salvação. Grandes eram as dificuldades para que o Senhor nos escolhesse. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo, mas nós somos pecadores. Mas Deus tomou as providências que eram necessárias para que essas dificuldades desaparecessem de um momento para o outro. Desaparecessem rapidamente, mas não sem sofrimento, porque Ele enviou Jesus Cristo. Jesus foi a maneira de Deus de acabar com essa dificuldade, em nos alcançar, em acabar com a separação que havia entre Ele e nós por causa do nosso pecado. O Senhor tomou todas as providências necessárias para que, por meio de Cristo, a sua escolha desde a eternidade fosse alcançada e nós fôssemos feitos seus filhos por meio da adoção em Cristo, para vivermos com Ele em alegria e felicidade eterna, glorificando a Ele para sempre. Além disso, esse texto também vai nos mostrar uma outra forma em que a maneira de que o Senhor escolhe é diferente da maneira do homem. E essa segunda forma é que, ao contrário do homem, o Senhor escolhe por causa do que é interior. Essa verdade está encontrada nos versículos 6 até o versículo 13. E de forma mais enfática, nós encontramos isso entre o versículo 6 e 7, que diz assim: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aqui, o Senhor surpreende a Samuel, surpreende provavelmente a Jessé, a Eliabe e a todos os outros irmãos de Eliabe que se encontravam ali presentes. O Senhor diz que Ele não escolhe baseado na aparência. Observem que, pelo que o Senhor diz, Eliabe deveria ter uma boa aparência e ser um homem de grande estatura. E essas características, de maneira muito interessante, nos lembram de quem? De Saul. O narrador está querendo destacar aqui que as mesmas características que foram atribuídas a Saul, o rei que estava sendo rejeitado, foram atribuídas a Eliabe, o filho de Jessé, que também estava sendo rejeitado. Porque, ao contrário do que Samuel poderia ter pensado, o Senhor não queria substituir Saul colocando outro rei com a mesma aparência que a dele. Não. O Senhor diz para Samuel: a aparência externa é um mero detalhe. O que me importa é o interior. É isso que eu levo em conta quando eu vou escolher aos meus servos. Então observem que Samuel diz a Jessé que Eliabe havia sido rejeitado. E que Deus responde a ele dizendo que o que importa para ele é o coração. E é importante falar um pouco sobre o que significa o coração na Bíblia. Porque para a nossa cultura, o coração representa, primeiramente, o órgão que bombeia o sangue, mas ele também representa uma referência ao amor, aos sentimentos. Mas na cultura hebraica, não é assim, ele é muito mais do que isso. O coração se refere ao local mais profundo e mais íntimo do homem. O coração se refere não somente à fonte de todos os sentimentos, mas também à fonte de todos os pensamentos e de todo desejo. O coração é usado na Bíblia para se referir aos desejos do homem, aos pensamentos que ele tem e também aos sentimentos que ele possui. De forma que o coração é um símbolo do homem como um todo.
daquilo que o homem verdadeiramente é. E então, o que Deus estava dizendo aqui a Samuel é que o que realmente importava para ele não era a aparência externa, não era o que o homem aparentava ser, mas era o que o homem realmente é. E o texto vai então seguir mostrando que todos os outros filhos de Jessé vão sendo um a um rejeitados também por Deus. E então Samuel olha para aquela situação, e nós podemos até imaginar como era aquilo para ele. Havia sido enviado pelo Senhor para fazer uma grande viagem, passar por um local perigoso, ir até Belém e ungir um novo rei, mas tendo o risco de ser morto pelo rei que, apesar de rejeitado, ainda estava no poder. E Samuel faz tudo isso, encontra com Jessé, encontra com 7 filhos. 7. E nenhum desses 7 filhos era o filho escolhido. Samuel devia estar olhando para aquilo e pensando assim, e agora? Não, tem que ter alguma coisa errada. Como assim 7 filhos, nenhum deles é o escolhido do Senhor? E então ele, espantado, assustado, pergunta a Jessé, acabaram-se os teus filhos? E então Jessé vai e responde a ele, ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas. A fala de Jessé demonstra que ele não tinha muita esperança de que Davi, o último filho, o filho mais moço, fosse o filho que seria escolhido para ser rei. Talvez por ele ser mais moço, talvez por ele ser um simples pastor de ovelhas. É provável, ou melhor, é possível, que Jessé tenha pensado que tais características desqualificariam Davi para ser um rei. Mas é muito mais pelo lado contrário que as coisas andam. Pois, como diz o comentarista William Blake, os deveres do pastor, vigiar seu rebanho, alimentá-lo e protegê-lo, curar ovelhas doentes, ligar as quebradas e trazer de volta as que se desviam, correspondem aos deveres que o governante fiel, piedoso, devia cumprir para com o povo submetido ao seu cetro. Vemos então que, ao contrário de ser algo que desqualificaria Davi para ser rei, a sua atividade, o seu trabalho de pastorear ovelhas, era na verdade uma ação de Deus o capacitando desde sempre para a tarefa a qual ele havia sido chamado a executar. E nós vemos no capítulo seguinte que realmente esse tempo que Davi passou pastoreando ovelhas estava o capacitando para ser um rei inclusive guerreiro, pois como vemos no próximo capítulo, Davi diz que estava pronto para lutar contra Golias. Primeiramente, porque o Senhor estaria com ele, mas também porque Davi, mesmo sendo alguém não tão alto quanto seus irmãos, ou bem mais novo do que eles, já havia lutado com o urso e com o leão para proteger as ovelhas do seu rebanho. Isso sim é uma característica de um bom rei, aquele que estaria disposto a guerrear pelo bem dos seus súditos. E então, olhando para essa afirmação de Jessé, de que ainda faltava um filho, Samuel diz, para tudo, chama agora teu filho e a gente não vai comer até que ele venha até aqui. Samuel deve ter pensado, já foram 7, só tem mais um, só pode ser esse, o escolhido do Senhor. E então, no versículo 12, Davi aparece diante de Samuel. E outra coisa importante de observarmos é que, mesmo o Senhor tendo dito que não era pela aparência que ele escolhia, não era pelo que a pessoa aparentava ser que ele escolhia alguém, é dito que Davi era um homem de boa aparência. Então o que é que quer dizer aqui? Há uma contradição? No final das contas, Deus voltou atrás? Não, não é isso. Devemos olhar para essas afirmações com cuidado. Deus não estava dizendo que ele rejeitava a todos aqueles que tinham boa aparência. Deus estava dizendo que isso era um mero detalhe. Não era pela aparência que alguém seria escolhido ou deixaria de ser escolhido,
mas era pelo interior, pelo coração que representava todo o seu ser. Então, mesmo tendo uma aparência boa, Deus não escolheu a Davi pela aparência que ele possuía, mas sim porque ele era o homem segundo o coração do Senhor. Como nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo declarar séculos depois: Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Isso também precisa de uma análise cuidadosa, porque pode nos levar a ideias erradas. Ao escutarmos que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, podemos ficar sem compreender certas coisas, como é comum a várias pessoas. Como é que o homem segundo o coração de Deus foi o homem que mentiu para se dar bem, para escapar de ciladas, que adulterou com a mulher de um dos seus amigos, que mandou matar esse homem dessa mulher, que foi um péssimo pai e que tomou decisões que trouxeram consequências horríveis ao seu povo, até mesmo a perda de vida de vários deles. Como é que um homem assim pode ser um homem segundo o coração de Deus? Isso é algo que, na verdade, nós também deveríamos nos perguntar. Não significa que não vai ter resposta, porque a Bíblia, ela é perfeita, e quando Deus quer nos dar uma resposta, Ele nos dá por meio da palavra. E o que nós vemos por meio das Escrituras é que a questão aqui é que até mesmo as qualidades interiores de Davi, que faziam com que ele fosse alguém que agradasse ao Senhor, era o Senhor que dava a Davi. Davi, apesar de todos esses pecados, é dito como um homem de coração contrito, que se arrependia diante dos seus pecados. Porém, como nós vamos ver, até mesmo o arrependimento é fruto, é dom de Deus. Romanos 2,4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. E tem mais. 2 Timóteo 2,25 diz: na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Quem é que concede o arrependimento? É Deus. Não era Davi, que tinha um coração muito bom e que por isso se arrependia ao pecar. Era Deus que dava a Davi o dom do arrependimento e fazia com que ele se arrependesse diante de seus pecados. Na verdade, o que nós vamos notar é que a escolha de Deus a Davi era uma escolha por graça. Davi não tinha mérito em ter sido escolhido, pois tudo que agradava a Deus, que Davi possuía, era ação do Espírito do Senhor em Davi. Como eu acabei de dizer, o arrependimento, quem produzia era o Espírito Santo. O Espírito do Senhor foi também quem conduziu o coração de Davi a ser um coração que agradasse a ele. O Espírito do Senhor foi quem capacitou Davi a fazer o que teria de fazer e ser um bom rei. E o Espírito do Senhor foi até mesmo quem capacitou e inspirou Davi a escrever os belos salmos que ele compôs. De forma que todos os méritos pelos quais Davi é reconhecido são, na verdade, graça de Deus na vida dele. E isso não é assim apenas com Davi. Esse texto não estava falando apenas sobre o que acontecia na vida de Davi, mas ele está apontando para o que acontece na vida de todos nós. Porque quando Deus escolhe a nós para a salvação, quando Deus nos escolhe para sermos seus servos, Ele não nos escolhe baseado em aparências externas, Ele não nos escolhe baseados em méritos nossos, Ele nos escolhe baseado naquilo que é interior à nossa vida, mas até mesmo isso que é interior, é Ele quem dá. Porque o que Deus vê em nós mesmos, não é nada de bom. Somos pecadores, corrompidos por causa dos nossos pecados. Mas quando Deus escolhe, em sua soberana decisão, graciosamente, Ele faz com que o seu Espírito Santo habite em nós. Ele nos purifica de todo pecado. Ele nos santifica. E assim, e somente assim,
é que nós podemos ter um coração que o agrade e viver uma vida que agrade ao Senhor. O Senhor não escolhe como o homem escolhe, porque Ele escolhe olhando para o interior. E até mesmo esse interior que é bom no homem, é obra de Deus na vida dele. E olhando para tudo isso, como nós podemos aplicar o ensino desse texto à nossa vida? Nós temos algumas aplicações. A primeira é que devemos fazer tudo o que pudermos para não julgarmos as coisas ou pessoas pela aparência que elas têm. Aprendendo com esse texto, nós não devemos procurar olhar para algo que queremos ou que estamos decidindo se queremos, ou alguém com quem queremos nos relacionar, e julgá-lo como uma boa ou uma má escolha apenas pela aparência que elas têm. Além disso, também não devemos ir de um extremo para outro. As pessoas achavam, e até hoje na verdade acham, que as pessoas de boa aparência são melhores do que outras pessoas. Isso é um terrível engano. Porém, tentando corrigir este erro, não devemos ir para o extremo oposto. Não devemos achar que as pessoas de boa aparência são pessoas que não prestam. Isso aí seria deturpar o ensino da palavra. Como nós vimos, o texto diz que Deus não escolhe pela aparência, mas Deus também escolheu alguém de boa aparência. Então o foco não é a aparência, ela é um detalhe, mas sim o que é interno. E é por isso que devemos também, em terceiro lugar, tomarmos bastante cuidado para não julgarmos precipitadamente. Não chegarmos a uma conclusão sobre algo ou alguém de maneira rápida, mas analisarmos com mais cuidado e vermos se realmente essas coisas são o que aparentam ou se são diferentes. Além disso, não devemos ter medo de fazer o que o Senhor nos manda fazer, porque Ele é soberano. E só por isso já basta, porque mesmo com medo nós deveríamos fazer e devemos fazer o que o Senhor nos manda fazer. Mas também não devemos temer, Ele nos manda não temer, porque Ele é o escudo, Ele é a salvação, Ele é quem nos protege, Ele é quem preserva toda a vida. E se Ele nos manda fazer algo, devemos fazer, sabendo que é o melhor que podemos. Sabemos que essa coisa que nós somos mandados fazer também cooperará para o nosso bem, porque Ele nos fez amá-lo, porque Ele nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Além disso, sabendo que o Senhor é soberano na realização de seus planos, e que, uma vez tendo nos escolhido na eternidade, nada o impedirá de nos salvar, devemos confiar em todas as suas promessas e devemos descansar e nos alegrar em sua salvação, porque o Senhor disse que nós seríamos salvos pelos méritos de Cristo. Devemos nos alegrar mais do que em qualquer outra coisa. Devemos encontrar nisso a nossa verdadeira felicidade. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabendo também que o arrependimento é um dom de Deus, devemos clamar a Ele como fonte soberana do arrependimento, que nos conceda sempre o arrependimento diante dos nossos pecados. Porque, sabendo que nos arrependendo, agradaremos a Ele. E como seus filhos, queremos agradá-lo. Então devemos pedir a Ele que nos dê aquilo que nós precisamos fazer para agradá-lo. Além disso, devemos também ser humildes, porque se nos arrependemos e outros não é porque somos melhores do que os outros, mas é porque Deus, em sua graça e misericórdia, nos concedeu arrependimento. Devemos orar dessa forma, então, para que o Senhor conceda também arrependimento ao próximo, arrependimento àqueles que também estão vivendo uma vida de pecado. Olhando também para a graça salvadora de Deus, olhando e percebendo que Deus nos salva por causa de sua graça, devemos sempre ser gratos a Ele e humildes.
Devemos ser gratos porque nós não merecíamos ser salvos, merecíamos ser condenados justamente pelos nossos pecados. Você já percebeu isso? Você já parou para refletir um pouco sobre isso? Parou para perceber que eu e você, todos nós, merecemos a condenação? Eu sei que a gente fala isso muito da boca para fora, mas você já refletiu de verdade o que isso significa? Já refletiu de verdade que você merecia, assim como eu, a ira de Deus caindo sobre você? Olhando para a salvação graciosa de Deus, olhando também para a terrível condenação, terrível mas justa condenação, que virá sobre todos aqueles que não buscarem a Ele por meio de Cristo. Corramos humildemente para Ele, clamando pela sua salvação graciosa e reconhecendo que se somos salvos, é graça dele na nossa vida. E é claro, jamais poderemos terminar de olhar para um texto sem ver como ele aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto aponta de várias formas para Cristo. Porque Jesus é o filho de Davi. Ele é o descendente de Davi perfeito. Davi foi escolhido para ser o rei, mas Davi foi um rei falho, apesar de todas as coisas boas que ele fez. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, mas Davi não agradou perfeitamente ao Senhor. Davi foi chamado de pastor de ovelhas, mas Davi não morreu pelas suas ovelhas. Jesus, ele sim, é o rei perfeito. Ele sim é aquele de quem o Pai diz: meu filho amado, em quem encontro minha alegria. Ele sim é o pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus é também aquele que acabou com toda a distância que haveria entre os que Deus escolheu e o próprio Senhor. Porque se sacrificando, dando a sua vida, ele acabou com o pecado que fazia separação entre nós e o nosso Senhor. E ele nos deu a salvação. De forma que nós não podemos olhar para esse texto sem perceber nele como ele aponta para a beleza perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim é o Rei. Ele sim é o que agradou perfeitamente a Deus. E ele sim é o perfeito pastor de ovelhas. O nosso texto nos ensina que o Senhor não escolhe como homem. Ao contrário do homem, o Senhor supera todas as dificuldades para alcançar as suas escolhas. E ao contrário do homem, o Senhor escolhe por causa daquilo que é interior. Aprendendo isso, refletindo sobre essa mensagem, oremos ao Senhor. Santo Deus, Tu és poderoso, Tu és gracioso, Tu enviaste Teu Filho como aquele pastor de ovelhas perfeito, que se sacrificou para salvar as ovelhas perdidas, para alcançar essas ovelhas que estavam distante de Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, pois pelo Teu Espírito Santo nos revelando ao nosso coração, testificando a nós, sabemos que nós éramos essas ovelhas perdidas, que estavam distantes de Ti. Mas pela Tua graça, pela ação do Teu Espírito, pela obra perfeita do Rei, do perfeito Senhor e Pastor, Jesus Cristo, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, e nós Te agradecemos por isso. Senhor, que não vivamos uma vida que deixe essa verdade de lado, ou que apenas coloque essa verdade da boca para fora, mas que o nosso coração seja um coração que Te agrade, porque esteja transbordando do Teu Espírito, porque esteja cheio do dom do Teu arrependimento, cheio de alegria pelo dom da salvação. Que assim, Senhor, capacitados por Ti, pois pelas nossas forças jamais conseguiríamos, o Senhor nos faça viver uma vida que glorifique ao Teu nome, e que não seja uma vida desperdiçada fazendo o que fazemos durante a semana, como trabalhar, estudar, ter um relacionamento com o próximo, e mesmo
vir à igreja ao domingo e apenas sentar e ouvir a Tua palavra. Mas, Senhor, que vivamos a Tua palavra, que não apenas falemos e preguemos a ela, mas que vivamos conforme ela, para a Tua honra e Tua glória. Dai-nos um coração que Te agrade. Queremos ser homens com corações segundo o Teu. Em nome de Jesus que Te pedimos. Amém.